Nesta segunda-feira, 20 de julho, a farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford anunciaram que a vacina que produziram em parceria mostrou resultados positivos. Se elas derem certo, podemos ter uma vacina aprovada ainda no fim deste ano ou no início do ano que vem. Um estudo apresentado hoje em uma videoconferência internacional mostrou que um paciente que conviveu com HIV por pelo menos 7 anos está há 17 meses sem os sinais do vírus no organismo. O paciente de 34 anos é um dos voluntários que participaram de um tratamento com diversos medicamentos realizados pela Unifesp, em São Paulo. Eu me arrisco a dizer que já foram quase 2 milhões de mudas plantadas aqui na região. A chuva dos últimos dias renovou a esperança de milhares de agricultores do Cariri, no sul do Ceará. É o seguinte, o quinto dia do Festival Rock in Rio é dedicado ao povo brasileiro. Vamos acreditar que vai mudar, vamos acreditar que vai mudar pra valer. E vem aí agora o primeiro show da democracia brasileira, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens! É a verdadeira guerra que todos os governantes precisam aprender a fazer. Lutar pela vida e não pela morte. Bom, gostaria de novo de agradecer a participação do Danilo em nossa série Crise e Historicidade para falar sobre o tema Crise e Esperança. Danilo, você tem dedicado muitos dos seus esforços para recuperar noções importantes do pensamento blochiano, né? Como, por exemplo, a noção de utopia dialética concreta ou de nostalgia reflexiva, né? E, de alguma maneira, nós podemos dizer que, na mesma medida em que há uma dimensão conceitual em jogo, ou seja, que há um esforço seu de recuperar um conjunto de conceitos propostos por Ernest Bloch e por outros autores que você estuda, há também uma dimensão afetiva importante a ser considerada aqui, até mesmo para explicar o modo pelo qual esses conceitos vêm a ser e dentro de que estruturas afetivas eles fazem sentido. Sendo assim, como você vê a relação entre afetos e história? E aqui eu me refiro à história tanto no sentido da pesquisa histórica, da historiografia, quanto o fenômeno histórico em si. Essa pergunta é boa porque ela me dá a oportunidade de esclarecer algumas coisas. Vamos lá. O Bloch, no Princípio Esperança, que talvez seja a obra mais conhecida dele, né? Ele diz uma coisa muito, muito interessante sobre os afetos. Ele diz o seguinte: todos os afetos eles estão associados ao propriamente temporal. Bom, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que os afetos eles possuem uma temporalidade que lhes é própria e que podem muito bem auxiliar na experimentação social do tempo histórico. E claro, né, se a gente está falando de esperança, a esperança é um afeto que parte de pulsões básicas como desejo, anseio. Mas aí, além de dizer isso, né, que os afetos eles estão associados ao propriamente temporal, o Bloch ele vai buscar fazer uma categorização do que seriam os afetos. Ele propõe uma divisão básica entre o que seriam afetos expectantes e afetos planificados. Então, vou dizer isso aqui rapidinho só para a gente tentar entender que os afetos planificados eles seriam afetos em que o objeto pulsional, o objeto do desejo, ele já está disponível, né? E aí a gente pode pensar em afetos como a veneração, que ele cita, inclusive, né? A veneração, a vaidade, a admiração. E, por outro lado, a gente tem os afetos expectantes, que está em contraposição aos afetos planificados. O que são os afetos expectantes? São afetos em que o objeto pulsional ele ainda não está disponível. E aí a gente pode pensar, por exemplo, a esperança, certo? Repare que tem uma divisão aí, que é meio fenomenológica, a gente pode dizer, que é entre o que já é, ou que já está dado, e aquilo que ainda não é. Isso é muito importante para pensar
a própria hermenêutica da esperança que o Bloch faz. Então, nessa arquitetura teórica do que é o princípio esperança para o Bloch, a esperança no seu aspecto afetivo ela é um afeto expectante. Mas é importante destacar que o diferencial dela não se resume à mera contraposição a outros afetos como o medo e a angústia, né? Porque esses também seriam afetos expectantes. Ou seja, seriam afetos que trazem consigo a possibilidade de antecipar algo também. A maior diferencial da esperança nesse rol dos afetos expectantes seria a forma positiva em que ela antecipa o objeto que deseja, o objeto pulsional que ainda não está disponível. Bom, mais uma vez, vamos tentar fazer um exercício aqui para sair da abstração. Vamos tentar pensar isso em termos históricos, em termos de fenômeno, de realidade. Se a gente pensar nas próprias eleições presidenciais de 2018, e não sou eu que estou falando isso, muitas outras pessoas disseram, o principal afeto que foi colocado em cena ali na campanha do atual presidente da República foi o afeto do medo. E o que o medo ele gera? Primeiro, né, em contraposição à esperança que é positiva, ele é negativo. Então, se a gente pensar lá naquela cena clássico, que já se tornou um clássico, provavelmente vai entrar nos livros de história, do atual presidente da República indo no Jornal Nacional e apresentando aquele livro e dizendo que aquilo fazia parte de um material que estava sendo distribuído nas escolas, que era o kit gay, ele está acionando a chave da mentira, né, das fake news, para mobilizar o eleitorado em termos de medo, porque a partir do momento em que ele apresenta, ele diz o seguinte: você quer que seu filho aprenda isso nas escolas? A primeira resposta é não, pelo menos para o eleitorado dele. Então ele gera uma campanha que é baseada na negação. E repare que a campanha, em momento nenhum, ela propôs algo positivo, propôs algo para transformar. Ela era uma campanha toda baseada no medo e, por consequência, na negação. Então, se a gente quiser pensar também outro exemplo, a gente pode pensar, inclusive, na nossa conjuntura atual da pandemia, da Covid-19, né? Esses dois afetos expectantes, tanto o medo quanto a esperança, eles estão colocados a todo tempo, eles estão numa tensão aí quase cotidiana. O medo que, inclusive, nesse caso, ele é muito legítimo, que é o medo da maior anti-utopia de todas, que é a morte, mas é um medo que é acionado por uma pulsão básica da vida, que é a própria conservação. Repare que, sendo só medo e sendo só negação, ele é um afeto que tende a paralisar. A partir do momento em que a pessoa começa a agir na chave do que, eu estou negando a anti-utopia da morte, mas eu preciso fazer algo para sair dessa situação, ou para lidar com essa situação. A partir do momento em que essa chave ela é girada, a pessoa já está agindo no campo da esperança, né? E isso em questões individuais. Se a gente pensar a pessoa que está seguindo as medidas básicas orientadas pela Organização Mundial da Saúde, ela está agindo tendo em mente que uma hora ou outra ela vai sair dessa situação e ela quer sair viva dessa situação. E aí isso no campo individual. A gente pode pensar isso no campo das políticas institucionais, as autoridades que tomam medidas para amenizar os impactos da pandemia também. E a gente pode, inclusive, pensar em termos da vacina. Não existe vacina sem esperança. A partir do momento em que é possível desenvolver a possibilidade de uma vacina, você meio que automaticamente já está agindo com a ideia de que é possível amenizar o problema que está colocado aí, né? Então eu diria que do ponto de vista fenomenal da história, os afetos eles dão mais ou menos essas dicas, né? Agora, do ponto de vista da historiografia, eu diria basicamente, para ser rápido aqui, que os afetos eles dizem respeito, talvez, ao modo como são tomadas as decisões sobre diferentes possibilidades que estão colocadas num presente passado. Se a gente pensar em um historiador que pensou a questão dos afetos, me vem à cabeça aqui logo o clássico do Jean Delumeau, que é a história do medo. Mas ele mostrou que o medo ele possui uma historicidade própria, sendo um afeto, ele causa diferentes emoções e ele é apropriado de diferentes maneiras em diferentes momentos históricos. Ok, essa é uma possibilidade de trabalhar os afetos como objeto histórico, como objeto da historiografia. Mas também eu acho que talvez uma possibilidade seja essa que eu disse agora há pouco, que é trabalhar o afeto como um mecanismo que mobiliza a tomada de decisões, né, sobre diferentes possibilidades. E aí, se a gente pensar no campo da política, da história política, eu lembro aqui de um livro do Gumbrich que chama As Funções da Retórica Parlamentar na Revolução Francesa.
saiu pela editora UFMG, em que ele vai utilizar ali a ferramenta da retórica que está sendo utilizada na Assembleia Geral e na Assembleia Constituinte, mas que a retórica que está sendo utilizada para pôr em cena afetos que mobilizam as pessoas ou os atores envolvidos naquela situação para diferentes tomadas de decisões. Então, acho que talvez essa seja uma vereda possível de ser explorada, que já foi aberta por essa obra do Gumbrich, mas que talvez tragam outras possibilidades. Eu acho que os afetos, as dicas que eles dão para a gente para serem elaborados essas duas chaves, talvez vai meio por aí. A vida de todos os seres humanos é perpassada por sonhos diurnos, que são em parte apenas uma fuga insossa e até enervante e até presa por enganadores. Outra parte, porém, instiga, não permite se conformar com o precário que aí está, não permite a resignação. O esperar está no cerne desta outra parte, que é ensinável, que os sonhos diurnos tornem-se ainda mais plenos, o que significa que eles se enriquecem justamente com um olhar sóbrio, não no sentido da obstinação, mas sim no de se tornar mais lúcido. Não no sentido do entendimento meramente contemplativo, que aceita as coisas como são e estão no momento, mas no da participação, que aceita em seu movimento, portanto, também como podem ir melhor. Danilo, até aproveitando isso que você falou agora nessa sua última resposta, eu gostaria de pensar um pouco mais sobre o caso brasileiro. Ficou muito claro que desde a chegada do coronavírus no Brasil, o governo Bolsonaro tem sistematicamente sabotado as medidas de distanciamento social necessárias para conter o avanço da circulação do vírus no país. E hoje, mais de 3 meses depois do primeiro caso reportado de Covid-19 no Brasil, os números ainda são muito altos. E naquele momento, ou seja, em meados de março, nós nos encontrávamos em uma situação decisiva e que demandava ações urgentes, né? Dentre elas, a de suspender momentaneamente a vida social regular para sairmos mais rápido dessa crise. Inclusive, tendo a oportunidade de conhecer exemplos de más escolhas feitas em outros lugares do mundo, né? Mas, infelizmente, essa decisão não foi tomada pelo governo e hoje ainda estamos vivendo as consequências disso. Ainda assim, assusta notar que o número de pessoas que consideram o governo Bolsonaro bom ou ótimo continua estável, mesmo com o desastre que tem sido a forma como o governo tem conduzido o país nesse momento de crise, né? Vendo tudo isso acontecer, fica muito difícil manter a esperança viva frente a essa circunstância. Então, eu gostaria de perguntar, afinal de contas, como a esperança, enquanto a disposição afetiva e cognitiva também, né, em relação ao futuro, pode nos ajudar a organizar nossas ações e afetos sem cair em um otimismo fácil e ingênuo? Bom, Valderias, eu acho que não é a hora para a gente ser ingênuo. Tudo que eu tenho dito aqui sobre esperança, utopia, ele não quer oferecer uma receita para a gente ser um monte de polianos no mundo de Cassandra. Não se trata disso. Os tempos são realmente duros, né? E é por isso que, como você disse na sua primeira pergunta, né, as visões distópicas do futuro, elas se tornam mais comuns. Isso é um indicativo muito claro, sintomático do que a gente está vivendo, né? Bom, e a esperança, o princípio esperança, ela é justamente o mecanismo que parte da realidade concreta, né? Então é o que vai, inclusive, possibilitar o Ernest Bloch falar em uma utopia concreta, né? Uma utopia que parte da realidade, do que a realidade oferece. E, entre outras coisas, a realidade oferece possibilidades. Mas eu acho que a sua pergunta ela pode ser respondida de duas formas. Bom, lá no livro Homens em Tempos Sombrios, a Hannah Arendt ela oferece uma fórmula muito bonita para apresentar a biografia das pessoas que aparecem ali naquele livro, né? Ela diz mais ou menos uma coisa assim, mesmo no mais sombrio dos tempos, temos o direito de esperar alguma iluminação que alguns homens e mulheres na sua vida e obra farão brilhar. Eu acho muito bonito isso, porque ela diz muito para o momento em que a gente está vivendo. Eu tendo a pensar que é a hora da gente escutar cada vez mais testemunhos, análises de conjuntura, leituras de possibilidades propostas por pessoas
que viveram a difícil e complexa e crítica primeira metade do século XX, de maneira que as suas experiências elas possam ser elaboradas por nós que acabamos de entrar de um jeito meio torto na segunda década do século XXI. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que talvez uma primeira resposta à sua pergunta seja voltar ao passado para pensar com ele formas de aproveitar as possibilidades que estão colocadas na nossa realidade. É claro que não se trata de repetir o passado tal qual ele aconteceu. Não se trata de deslocar todas as experiências que estão colocadas no passado e tentar trazê-las ipsis literis para o presente. Não se trata disso. Né? Se trata muito mais de ir ao passado para pensar com ele, né? E ver o que o passado pode nos dizer. Mas eu acho que, por outro lado, também a gente precisa agir nesse momento de crise. Né? É claro que essa é um caminho que é possível de seguir, mas a gente precisa saber como é possível a gente se movimentar nesse momento de crise. E aí eu tendo a concordar com você, com a sua leitura, né, que você disse no primeiro episódio dessa série, de que a crise ela oferece um tempo sob pressão, né, em que as decisões precisam ser tomadas. Eu concordo com você, mas eu diria algo a mais, talvez. A gente precisa ter em mente de que o substrato de qualquer decisão, elas são as possibilidades. E a crise, se a gente pensar lá naquela definição que é dada pelo Gramsci, né, a crise é o momento em que o velho está morrendo e o novo não pode nascer, né? Nesse momento de crise é o momento em que ele escancara todas as possibilidades, ou escancara a maioria das possibilidades, de modo que causa intensas disputas políticas sobre a decisão mais acertada no momento mais oportuno. Então a gente precisa ter isso em mente também, que a crise é um momento de ação, é um momento de decisão, é um momento em que a decisão precisa ser tomada no momento oportuno, em um tempo sob pressão, mas que várias possibilidades estão colocadas nesse momento, né? Várias possibilidades estão sendo escancaradas por esse momento de crise, né? E é por isso que eu vejo que da fala do ministro do Meio Ambiente, né, lá na reunião de 22 de abril, né, até as discussões sobre a formação ou não de uma frente ampla de oposição ao governo, o que a gente vê em cena são diferentes pessoas e atores em busca do momento certo para a tomada de decisão, uma tomada de decisão que explore uma nova possibilidade ou continue o desenvolvimento de outras. Isso fica muito claro para a gente. A gente está vivendo num momento em que as pessoas estão tomando decisões o tempo todo, e decisões para diferentes projetos políticos, para diferentes propostas. De minha parte, eu continuo acreditando que o princípio esperança nos fornece, talvez, a chave para lidarmos com esse momento de crise. Porque se o futuro parece sombrio, com o desenvolvimento da possibilidade que tem sido explorada desde a eleição de 2018, né, mais do que nunca, é hora de nos voltarmos para a realidade aqui e agora, a fim de investigar as possibilidades inconclusas que se colocam nela e projetar os termos de sua própria transformação. Mais do que nunca é hora da gente voltar para o nosso presente e pensar o que esse presente nos oferece em termos de esperança, em termos de projetos políticos que podem nascer desse momento que é dado como crítico. Então, para reformular de um jeito mais bonito, talvez, né, como o Ernst Bloch faz, talvez seja o momento da gente estender sobre as nossas cabeças um céu fundamentalmente real e utopicamente acessível. Essa foi a segunda parte do 5º episódio da série Crise e Historicidade. Agradecemos mais uma vez ao Danilo pela participação. Deixem os seus likes, compartilhem, se inscrevam no canal da HH Magazine aqui no YouTube e nas páginas do Letes e do Niet nas redes sociais. Todos os links que vocês precisam estão na descrição desse vídeo. Lá na descrição também tem link para um artigo e um livro do Danilo, para todos aqueles que ficaram interessados na discussão. Até semana que vem!